Nona etapa: importância da palavra diária. Com a orientação que você já recebeu, tomando conhecimento dos segredos da arte de falar, assume o compromisso diário de ser o orador em todas as reuniões. Aqui usamos a palavra orador no sentido moderno de comunicação, da pessoa que se incumbe de transmitir uma mensagem, apresentar um conferencista, fazer uma palestra, dirigir um debate, orientar um grupo de trabalho ou mesa redonda. O bom comunicador deve estar sempre atento, preparado para todos os momentos de que participar. O jornal moderno é o livro do povo. Sua leitura é indispensável todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites, porque através da imprensa nos informamos com segurança e nos colocamos em contato com a vida em sua realidade. Nulla dies sine linea. Nenhum dia sem uma linha, isto é, precisamos acrescentar diariamente algo de novo em nossa bagagem literária. Famoso orador sacro, costumava preparar seus sermões na igreja ainda fechada antes da celebração da missa dominical. Certa manhã caminhava pelo templo à procura de um tema para sua prédica, quando viu o sacristão limpando os bancos e genuflexórios no silencioso trabalho de preparação para a entrada dos fiéis. Perguntou-lhe o sacerdote: "Você faz esse trabalho todos os dias?" "Sim, todos os dias. É preciso limpá-los todas as manhãs", respondeu-lhe o humilde sacristão. Impressionou-se o pároco com a resposta e encontrou nela o tema de seu sermão. A vida é uma dádiva diária de Deus. Importância da leitura cotidiana. O orador, o homem responsável pela palavra escrita e falada, precisa ler diariamente e anotar um pensamento expressivo para transmitir, a fim de entreter, informar e convencer. Em Rui Barbosa, por exemplo, uma das maiores inteligências do Brasil, encontramos este pensamento. A inteireza do espírito começa por se caracterizar no escrúpulo da linguagem. Autor da réplica, ele, Rui, usou escrúpulo da linguagem na acepção de uso rigoroso e exato da linguagem absolutamente correta, que revela a inteireza ou retidão do espírito. Nós nos identificamos pela nossa linguagem correta, pelo cuidado em transmitir as ideias, em expressar o pensamento e exprimir nossas impressões. Arte é a expressão de nossas impressões, e a comunicação está ligada à arte de falar, de transmitir conhecimentos e de persuadir. A importância das siglas mnemônicas. A palavra mnemônico significa relativo à memória. É a prática que facilita as operações da memória. É um meio auxiliar de decorar o que é difícil reter. A memória, faculdade de conservar ideias e conhecimentos adquiridos anteriormente, facilidade de reter de cor o que se aprendeu, é importantíssima para o orador. Pensamentos em prosa, passagens poéticas, devem ser citados de cor, acrescentando sempre o nome do autor. Um bom orador não deve dizer, de acordo com conhecido escritor, mas segundo Machado de Assis, ou como escreveu Castro Alves, ou segundo disse Rui Barbosa. Há um sem número de siglas mnemônicas interessantes que nos ajudam à memória, como por exemplo, AIDA, atenção, interesse, decisão e ação. O bom divulgador deve lembrar-se de que, de forma geral, o nome AIDA, em primeiro lugar, desperta a atenção através de uma delicada pergunta. Qual a sua leitura diária predileta? Depois, provoca o interesse por um determinado tipo de leitura, como leitura de jornais, revistas e romances. Em seguida, conduz à decisão a pessoa a quem se fala. E, finalmente, a ação, a faculdade de praticar alguma coisa. Serve ao orador também. Vamos colocar a ida a serviço do orador. Atenção! O orador deve dizer ao auditório que vai falar, por exemplo, sobre liberdade. E pode fazer ao auditório, conversando com os presentes, uma pergunta. Que conceito vocês fazem de liberdade? A pergunta desperta a atenção dos presentes.
O orador pode colher algumas definições ou conceitos e destacar um dos mais expressivos como: liberdade é tudo o que podemos fazer permitido pela lei. Só pode, então, haver liberdade com responsabilidade. Depois, manter o interesse do auditório pelo tema desenvolvido, fazendo considerações em torno de um pensamento digno de citação. Por exemplo, a liberdade consiste em fazer o que devemos e não o que queremos. É o dever de fazer inspirado na própria liberdade, o dever de servir, de atender, de estender a mão a todos pelo ideal de confraternização. Prosseguindo, estimular os presentes à decisão, lembrando-os de que nos decidimos a preservar a liberdade pela constante vigilância dos direitos e deveres. Finalmente, a ação, isto é, o propósito de defender intransigentemente a nossa liberdade sob o império da lei. Daí o pensamento latino, libertas sub lege, a liberdade sob o império da lei. Cabe também na peroração o pensamento de Montesquieu. A liberdade é o direito que temos de fazer tudo quanto as leis permitem. Este pensamento do autor do Espírito das Leis vem ao encontro do citado no início do discurso ou no exórdio. Assim, todos saem com a mensagem que o orador quis transmitir. A sigla mnemônica dos 12 Césares. Outra sigla que será interessante você guardar, pois lhe poderá ser útil, é aquela que dá, em ordem cronológica, o nome dos 12 Césares. Se for capaz de citar durante um discurso, na ordem de gestão, o nome de cada um dos imperadores que receberam o nome de César, você será admirado por sua prodigiosa memória. No entanto, embora possa parecer difícil, isso será sumamente fácil de ser conseguido, se você estiver disposto a decorar apenas 3 palavras. São elas: Cesáltica, Claunegalo, Vivestido. A primeira palavra deve ser dividida da seguinte forma: Cés, referente àquele que deu título à palavra César, pois esse era seu sobrenome real. Aliás, diga-se à guisa de esclarecimento que alguns historiadores apontam o nome César como vindo de Cesarina, mãe de Júlio, o primeiro dos 12 Césares. Au, referente a Augusto, e a seguir, Tibério. Calígula. A segunda palavra divide-se assim: Cláudio. Nero. Galba. Óton. E a terceira, Vitélio. Vespasiano. Tito. Domiciano. Assim, guardando na memória as palavras Cesáltica, Claunegalo e Vivestido, você demonstrará sempre que necessário um conhecimento acima do que se espera vulgarmente das pessoas, pois essa é uma informação incomum para ser guardada e pouco fácil de ser obtida. Isso denota, entre outras coisas e antes de tudo, cultura. A quadra dos meses do ano. Tendo por finalidade fazer as crianças guardarem com mais facilidade quais os meses do ano que têm 30 ou 31 dias, havia uma quadra que era cantada na escola com as seguintes palavras: 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 tem só um, todos mais 31. Levando-se em conta que fevereiro deve ser posto à parte por não ter nem 30 nem 31 dias, note que se você decorar apenas a primeira parte da quadra, 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro, terá por exclusão a relação de todos os demais que tem 31. Como, além do conhecimento, há ocasiões em que é imprescindível a rapidez de raciocínio, este sistema lhe pode ser de grande utilidade. A sigla TIL. TIL é a sigla lembrada por Dale Carnegie em sua obra já citada. T é a letra do tema ou tópico. Comece a sua apresentação enunciando exatamente o tema que o orador vai abordar. I é a inicial de importância. Nesta fase é que o apresentador lança a ponte sobre a área entre o tópico e os interesses particulares do grupo. A letra O refere-se ao orador.
Nesta fase, são apresentadas as destacadas qualificações do orador ou conferencista, particularmente aquelas relacionadas com o seu tema. Finalmente, pronuncia-se o nome dele de forma distinta e clara. Vamos a um exemplo de apresentação baseada na fórmula TIO. O tema de nosso conferencista é a linguagem na comunicação moderna. A utilização dos elementos de uma língua, no caso da língua luso-brasileira ou português do Brasil. Precisamos atualizar a nossa linguagem? Qual o tratamento que se deve usar para um auditório de estudantes? Correção de linguagem é o mesmo que pedantismo? O conferencista responderá a essas perguntas e a todas as outras referentes ao tema. Possui muita experiência no ensino da língua portuguesa. É professor por concurso de sua disciplina e pode falar com absoluta segurança e indiscutível autoridade. É também autor de diversas obras de sua especialidade. Minhas senhoras e meus senhores, o conferencista é o professor fulano de tal, catedrático desta universidade. O orador que faz uma apresentação deve ser objetivo, usar linguagem simples e direta. Observar não mais que 1 minuto ou 30 segundos para isso. Não demorar-se em considerações longas sobre o conferencista. É conhecida a história seguinte que parece história ou ficção, mas aconteceu mesmo em São Paulo. Conhecido orador, famoso pela sua prolixidade, pelo excesso de palavras, sempre muito longo, difuso e redundante, apresentou o famoso conferencista que iria falar sobre o tema Os Bandeirantes. Na apresentação, revelando conhecer também o assunto, falou sobre Fernão Dias Pais e Raposo Tavares durante 45 minutos, tempo equivalente a 15 laudas datilografadas. Levantando-se o conferencista, agradeceu ao orador que o apresentou e que teve a bondade de falar em seu lugar, porque era seu desejo falar os 45 tomados pelo verborrágico tribuno. Pedro Bloch, em Você Quer Falar Melhor, comenta a respeito do chinês que acordou e viu uma bela lua. Ficou tão radiante com aquilo que quis encontrar alguém para partilhar daquele momento feliz. Foi procurar um amigo e ambos saíram pela cidade deserta, encantados com o luar, deslumbrados com a noite. De repente, um deles observa. Engraçado, eu estava pensando agora que luares como esse aí existem quase todas as noites. Que esta alegria está disponível para todo mundo. Por que é que ninguém se ocupa das alegrias que podem ser colhidas por todos como frutos maduros? Por que, em vez de nos queixarmos das pequenas desditas do cotidiano, não paramos e observamos todas as 1000 luas que estão girando permanentemente em torno de nós? Um discurso deveria ser assim, conclui Pedro Bloch. A gente pega do auditório e, em qualquer assunto, lhe pode mostrar as 1000 luas que giram em torno de todos e que tanta gente se recusa a ver. Como apresentar com entusiasmo? O discurso de apresentação, embora sucinto, deve ser feito com entusiasmo, com fervor, com muita alma, com arrebatamento, com intensa vibração. É a preparação do auditório para a palestra ou conferência a que vai assistir. Conte um fato passado com o conferencista, se possível. Se for de outra cidade, destaque seu grande amor à cidade que o recebe de braços abertos. Ainda, a respeito da cidade visitada, seu nome pode ser de origem tupi. Assim sendo, procure conhecer seu significado. Para isso, consulte ao final deste curso o vocabulário resumido de algumas palavras da língua dos primeiros habitantes de nossa terra, citando-o depois em seu discurso. Revele-se um entusiasta do orador que falará em seguida, mostrando sua profunda admiração. Eloquência, a arte de convencer, não existe sem entusiasmo que é sempre contagiante. Outro exemplo de apresentação. Agora o tema para o conferencista é o desenvolvimento do Brasil, país do presente, mundo do futuro. Quais são as etapas de nosso desenvolvimento? Qual o período que marcou a verdadeira decolagem para o progresso? Ganhou o Brasil os desafios que lhe foram feitos através dos tempos? Sua produção agrícola, que o coloca em destaque no mundo atualmente, é resultado da operosidade do brasileiro? A essas perguntas responderá o ilustre conferencista de hoje. Palavra fácil, domínio absoluto da técnica de comunicação, eloquente, orador de talento invejável.
autor de obras importantes de estudos brasileiros, conhece bem o nosso país e acredita ardorosamente em seu desenvolvimento. Depois, concluir assim: com a palavra, o professor fulano de tal, da Universidade Popular. Pronuncie claramente o nome do conferencista para que todo o auditório guarde o seu nome. Siga esse método na apresentação de um conferencista e você será sempre considerado um bom orador e apresentador respeitado. Arte de ler um texto. Vamos encerrar esta etapa com os 10 mandamentos sobre a arte de ler um texto. Primeiro, leia pausadamente, pronunciando bem as palavras, principalmente os S's e R's. Segundo, observe a pontuação do texto que o conduz a uma comunicação melhor. Terceiro, existem palavras que precisam ser destacadas a fim de despertar o interesse do auditório. Assinale as palavras que devem ser destacadas. Quarto, treine a leitura do texto, lendo-o várias vezes em voz alta. Quinto, grave o texto em fita cassete e procure ouvi-lo atentamente. Sexto, procure entender antecipadamente aquilo que está lendo. Sétimo, não deixe de acompanhar o auditório mantendo um duelo fisionômico com ele. Oitavo, nunca leia o título ou subtítulo, diga-o de cor. Nono, não esconda o rosto atrás das folhas do texto. Décimo, se errar na pronúncia de uma palavra, não fique em pânico, nem passe adiante. Volte ao início da frase e pronuncie a palavra correta e pausadamente. Errar é humano, persistir no erro é diabólico. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado.